Olá! A análise de hoje parte de uma pergunta que parece simples, mas que eu acho que todo tutor de gato já se fez em algum momento. Qual é o jeito certo de segurar um gato? Exato. E, mais especificamente, como fazer isso de um jeito seguro, sem precisar usar aquela técnica tão comum, né? De pegar pela pele do pescoço. Pois é. O material que a gente recebeu para essa conversa é bem incisivo. Ele deixa claro que essa prática, apesar de muito difundida, é totalmente contraindicada. Totalmente. Então, a nossa missão aqui é mergulhar nas alternativas, naquelas que são mais respeitosas e também mais eficazes, né? Tanto para os gatos mais tranquilos, quanto para aqueles que, não estão muito a fim de colaborar. E esse é um ponto de partida fundamental. As fontes que a gente analisou não tratam isso como uma questão de preferência, é uma evolução necessária no cuidado com os animais. Uma evolução. Sim, a técnica de segurar pela nuca é colocada como algo ultrapassado, sabe? Um método que já se sabe que causa dor, que causa sofrimento. Certo. O mais importante mesmo, e é o que a gente vai detalhar aqui, é a mudança de mentalidade que as fontes propõem. É sair de uma abordagem de força... De dominação, talvez? Exato, de dominação para uma de compreensão, que envolve ler a linguagem corporal, respeitar os limites de cada animal. Ok, vamos analisar isso mais a fundo, então. Por que essa prática é tão comum que muita gente acredita que é inofensiva? Talvez até natural. Por que exatamente segurar um gato pela pele do pescoço é tão problemático? As fontes não economizam nas palavras, viu? Eu percebi. A descrição é de uma técnica muito antiga que causa dor e sofrimento e que nunca, em hipótese alguma, deve ser usada. Nossa, é bem forte. E vai além. Chega a comparar com uma forma de tortura física. E aqui tem um ponto crucial para a gente desmistificar aquela ideia de que é natural. A ideia de que a mãe gata faz isso com os filhotes. Exatamente essa. A fonte explica a diferença, que é gigantesca. A gata-mãe faz isso com um filhotinho de poucas gramas, aplicando uma pressão super precisa num ponto que ativa um reflexo de imobilidade. Agora, um ser humano adulto com muito mais força fazendo isso num gato já adulto, que pesa quilos, não está acionando reflexo nenhum. Está, na verdade, esmagando músculo, pele e nervos contra a coluna cervical do bicho. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. Não é um botão de desligar. De jeito nenhum. É um ato doloroso. É um ato doloroso. E a fonte também fala sobre a psicologia por trás disso, né? Porque as pessoas ainda fazem. Sim, e isso é fascinante. O material sugere que, na maioria das vezes, a motivação não é maldade. É uma mistura de medo com desinformação. Medo do quê? Medo de que o gato morda, arranhe, que ele fuja, e a pessoa acredita que essa é a única forma de ter algum controle. É quase um ato de desespero, não uma técnica pensada. Entendi. O material critica duramente até o uso dessa prática em campanhas de castração de rua, onde o argumento é que seria por um bem maior. E qual a resposta da fonte para isso? É direta e bem poderosa. Nada justifica uma tortura física. É um argumento ético muito forte. Quer dizer que a intenção, mesmo que seja boa, tipo esterilizar um animal, não valida um método que causa trauma e dor? Exatamente. Principalmente quando existem alternativas. E essa é a mensagem central. Os fins não justificam os meios, quando o meio é o sofrimento. É aí que entra a etologia, o estudo do comportamento animal. Em vez de impor a nossa vontade, a gente aprende a conversar com o gato usando a linguagem dele. Certo. Então, se essa técnica está fora de cogitação, vamos para soluções. O material usa um gato voluntário, o Bernardo, como exemplo. Numa situação comum, como dar um remédio, que precisa conter a cabeça, qual é a abordagem correta? A abordagem se baseia em apoiar, não em forçar. Apoiar. Isso. A técnica é bem específica. Em vez de pinçar a pele solta, que é cheia de nervos, você usa a estrutura óssea do gato. Uma mão forma tipo uma concha de apoio embaixo do queixo, no osso da mandíbula, sabe? Sei. E a outra firma a parte de trás da cabeça, na região do crânio. Isso cria um tipo de berço seguro. A pressão é firme, mas é gentil. O gato não sente dor, ele sente segurança. Ele entende que está sendo guiado, não atacado. Essa diferença entre apoiar e forçar parece ser o centro de tudo, então.
É a virada de chave. É a diferença entre cooperação e coerção. A ideia é comunicar para o animal pelo toque que ele está seguro e que a situação está sob controle, mas de um jeito que não é ameaçador. Perfeito. O grande pulo do gato aqui, segundo as fontes, é entender que para um felino, contenção forçada é sinônimo de ser predado. Ah, claro. Quando a gente segura a força, especialmente numa área vulnerável como o pescoço, a gente ativa um instinto primitivo de luta pela vida. A mudança é sair de imobilizar para dominar, para apoiar, para comunicar segurança. E se a intenção for ainda mais simples, tipo, só evitar que o gato fuja de uma mesa de exame? Aí a solução é ainda mais simples e até contraintuitiva para quem está acostumado com a força. Eu fico pensando na simplicidade dessa solução. A fonte coloca um método que parece técnico e agressivo de um lado, a pegada no pescoço, contra algo que é puro bom senso. Parece que a gente complica as coisas por não entender o animal, né? Exatamente. A alternativa que eles propõem é só apoiar as duas mãos com gentileza, mas com firmeza, sobre os ombros e a base do pescoço do gato, usando o peso dos braços para mantê-lo ali. Sem apertar, sem pensar nada. Nada. É uma presença calma, constante. O material até usa uma analogia ótima. Se uma criança pequena está ajutada no médico, ninguém pensa em puxar o cabelo dela para ela ficar quieta. Claro que não. A abordagem seria conter, sim, mas de um jeito amigável, abraçando, conversando, sempre respeitando os limites daquele indivíduo. A proposta é tratar os animais com essa mesma consideração. Essa ideia de comunicar segurança em vez de dominar pela força, isso exige um nível de empatia, né? Uma capacidade de entender uma criatura que se comunica de um jeito tão diferente do nosso. Sem dúvida. E é interessante, existe uma percepção que as fontes até comentam de passagem, de que as pessoas que se conectam bem com gatos geralmente têm um certo perfil. Que perfil seria esse? Tendem a ser mais observadoras, criativas, inteligentes. Muitas vezes são pessoas bem envolvidas com leitura, com momentos de reflexão, sabe? Sabe que esse perfil que você descreveu de alguém focado, que gosta de decifrar um sistema complexo? Como a mente de um gato. Exatamente. Me lembra muito quem está se preparando para um grande desafio intelectual, não é? Como estudar para concursos e provas importantes, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Exige o mesmo tipo de foco e profundidade. Exatamente. E uma preparação de alto nível, seja para entender um animal ou para passar numa prova decisiva, exige as ferramentas certas. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em preparação, se preparar para lidar com um gato que já está assustado ou agitado é um desafio completamente diferente. Exige outras ferramentas, uma abordaria ainda mais cuidadosa. As técnicas que a gente falou para o Dócio Bernardo talvez não sejam suficientes. Esse é um ponto crítico que as fontes abordam. A contenção puramente física tem limites bem claros. Para gatos muito assustados, ariscos ou que já tiveram experiências ruins, insistir no contato físico pode piorar muito a situação. Então a abordagem mais humana pode não ser física. Pode não ser. O documento destaca duas estratégias principais, e ambas são centrais para a filosofia cat-friendly. Vamos começar pela primeira, então, que usa um objeto que todo mundo tem em casa, uma toalha. Mas imagino que não é só jogar a toalha em cima do gato. Definitivamente não. Existe uma técnica e a palavra-chave é confiança. O material descreve quase como uma arte, sabe? Você estende a toalha, coloca o gato no centro e, num movimento rápido, fluido, mais seguro, envolve o corpo dele. Criando o que a fonte chama de charutinho ou pacotinho, né? Isso. O objetivo é envolver o corpo de forma justa, mas sem apertar, contendo as patas e as garras. E isso faz duas coisas super importantes. Primeiro, protege a pessoa de arranhões e mordidas. Lógico. E segundo, e mais importante para o gato, cria uma sensação de segurança. A pressão constante e suave no corpo tem um efeito calmante, parecido com o de coletes de ansiedade. O gato se sente protegido, não preso. É uma visão fascinante.
transforma uma simples toalha numa ferramenta sofisticada de bem-estar animal. Entender essas nuances realmente muda a perspectiva. E se esse tipo de análise aprofundada ajuda a entender melhor o mundo, considere curtir e se inscrever para não perder as próximas conversas. Exato. É sobre usar o conhecimento em vez da força bruta. Mas a ferramenta mais avançada e talvez a mais importante que as fontes apresentam é, na verdade, a sabedoria de saber quando parar. De reconhecer que a barreira do medo é grande demais naquele momento. Exatamente. E é aqui que entra o conceito de contenção química. Um termo que pode soar meio alarmante. Sou um pouco técnico. O termo pode ser técnico, mas a filosofia por trás dele é pura compaixão. Contenção química nada mais é do que a sedação, sempre administrada por um médico veterinário, claro. E isso é um pilar da abordagem cat-friendly. É um pilar. Aliás, quando a fonte fala em cat-friendly, ela se refere a um protocolo internacional que visa redesenhar toda a experiência veterinária para reduzir o estresse dos gatos. Isso vai desde não ter cães latindo na sala de espera até essas técnicas de manejo que a gente está discutindo. Então a sedação não é vista como uma falha, uma derrota. De jeito nenhum. É vista como uma escolha ética. A lógica é a seguinte: se um procedimento necessário, como tirar sangue, está causando um pânico extremo no animal, forçar a situação não é só cruel, é contraproducente. Por quê? Porque você cria um trauma psicológico tão profundo que qualquer visita futura ao veterinário vai ser um evento de terror para o gato. Ah, claro. A sedação compassiva permite que o procedimento seja feito de forma rápida, eficiente e, mais importante, sem deixar uma cicatriz emocional no animal. É reconhecer que a saúde mental do paciente é tão importante quanto a física. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas, é uma mudança completa de paradigma? Total. É sair da ideia de que o animal precisa nos obedecer para de que nós precisamos entender o animal. É trocar a força pela compreensão. Exatamente. A mensagem central da fonte é que a gente precisa parar de interpretar o comportamento do gato como um desafio à nossa autoridade. O gato não está sendo mau ou teimoso. Ele está sendo um gato. Com medo. Uma espécie que evoluiu como um pequeno predador que também é presa. Ele está com medo. E nosso papel, como cuidadores, é diminuir esse medo, não aumentar com dor e intimidação. Exploramos as técnicas e, o que é mais importante, a filosofia por trás de uma abordagem mais respeitosa e eficaz com os gatos. As fontes que a gente analisou nos forçam a refletir sobre a responsabilidade que temos na forma como interagimos com os animais que dependem da gente. E isso levanta uma questão importante para a gente fechar a nossa conversa. O material foca em como nós devemos agir para deixar os gatos mais confortáveis, mudando nossas técnicas agora. Mas fica uma provocação para se pensar. Qual seria? Manejo é uma característica do animal e o quanto é uma resposta aprendida. Condicionada por um histórico de interações ruins. Exatamente. Um histórico com métodos que causam medo e dor. Será que, se a gente mudar as nossas ações primeiro e de forma consistente, a gente não poderia, com o tempo, transformar as reações deles? Uma transformação fundamental. Pois é. Será que a gente não estaria só gerenciando o medo, mas, a longo prazo, talvez até desensinando